chegamos à conclusão da série mais assistida da Netflix e deixou todo mundo dando o que falar. Eu tô postando esse vídeo no fim da semana e ainda tem gente falando. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar da última temporada, da conclusão da história de Round 6 ou Squid Game. Você escolhe. Sabemos que este universo não chegou ao fim. Terão spin-offs mais pra frente aí, já foi lançada aí uma imagem mostrando quais spin-offs irão ter e também com algumas teorias do que fala cada temporada ali, o que vai falar cada história ali. Mas hoje a gente vai falar da conclusão da terceira temporada do Squid Games original, beleza? Mas antes da gente começar a falar e eu falar tudo que eu tenho que falar aqui, que eu vou hablar de forma objetiva. Já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder nada, porque ainda tem muita série concluindo aí e muito filme pra lançar. E eu vou contar tudo aqui, eu vou fazer review de tudo. Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo, que a gente tem muito que falar, quer falar tudo. Eu já vou, quem é? É seu amiguinho. O próximo jogo já vai começar. Entre se quiser. Round 6 é uma das séries de 2025 que estava sendo muito aguardada, sim, e também, consequentemente, se tornou a série mais assistida da Netflix. Você não viu? Vai lá na Netflix, põe nos dados lá que vocês vão ver. Round 6 é o dorama e série mais assistida da Netflix. E não tem o que falar. É uma história maravilhosa, é uma história cheia de reviravoltas, cheias de coisas que faz a gente se conectar. Mas, mesmo com esse potencial enorme, muita gente, eu acho que praticamente todo mundo não gostou do final. E aí vocês me perguntam, e aí, Natália, você gostou do final? Não gostei do final, mas achei extremamente necessário. Por que eu não gostei do final? Porque eu tenho aquela síndrome de justiça, né? Que o vilão tem que ser punido, tem que pagar, tem que, sei lá, ter aquela sensação de tipo, sim, ó, pronto, aqui se faz, aqui se paga. E Round 6 não teve isso. E eu acho que é o grande item, o grande fator que fez muita gente não gostar. O próprio diretor disse que a gente ia sentir raiva dessa série. Que a gente ia sentir raiva e ele conseguiu. Eu fiquei com muita raiva. Logo no segundo episódio, eu já tava espumando pela boca e ao mesmo tempo chorando. Porque a minha soldada... Pô, ela podia ter durado um pouco mais. E foi assim que ele começou a mexer com a gente, já logo no segundo episódio. Eu encontrei a saída. A gente vai conseguir sair daqui. Colocando na nossa cara que aqueles personagens bons, os que têm bom coração, já estão sendo eliminados. A outra ajudou aquela senhorinha e a grávida o tempo todo. Tava ali, ó, lutou contra um monte de gente naquele labirinto. Aquele trio tava maravilhoso. Até o Bitcoin meteu uma facada nas costas da 120. Ai, minha soldada. Cara, eu dei um pulo no sofá e comecei a chorar que nem uma criança. E eu caguei pra criança GCI que tinha nascido. E mal a gente sabia que ela ia ser o fator crucial do final dessa série. E aí a gente fala, por que deu tanta raiva? Por que o diretor concluiu e por que eu achei necessário esse final? Justamente por causa disso. Porque o final é a vida real. O diretor já explicou várias vezes que ele queria trazer uma crítica social que ninguém estava falando assim abertamente. A capacidade das pessoas em fazerem o mal pela ganância. E aí mostra desde o começo, ou então serem corrompidos pelo dinheiro. Desde o começo lá, quando o Ji-hoon tava apostando nos cavalos, quando ele ganhou pela primeira vez, quando ele prometeu que ia acabar com esses jogos e falhou miseravelmente. Ele não acabou com os jogos porque a gente viu no último episódio a recrutadora lá nos Estados Unidos. Mas ele quis provar que mesmo a gente sendo a minoria, mesmo as pessoas de bom coração sendo a minoria, a gente vai plantar a sementinha da mudança. Porque a gente não vai ver a mudança agora.
no nosso ato inicial, vai ser lá pra frente. Então, ali na cena final, onde que ele fala a frase, nós não somos cavalos, nós somos humanos, e teve aquele ato de sacrifício pra salvar uma vida que ele nem conhece, de uma pessoa que entrou no jogo que ele nem conhecia. Ele quis salvar uma inocente. Um ser que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Nasci na hora errada, com os pais errados, tudo errado. E sim, mostra na cara lá dos VIPs que plantou a sementinha, que chegou, era simplesmente ele ter dado uma bicuda na bebê e ter pegado dinheiro. Ele ia ser vencedor 2 vezes dos jogos, ia dobrar ou triplicar, sei lá, quadriplicar, não sei quantuplicar o prêmio que ele já tinha. Mas ele simplesmente abandonou tudo isso pra mostrar pra esses VIPs que acreditavam que todo mundo que fazia parte dos jogos era a escória da humanidade e que não, eram apenas pessoas desesperadas que estavam numa situação totalmente crítica e pela situação foram corrompidas, mas mesmo assim existem pessoas que não eram corrompíveis, que não iam se deixar levar por dinheiro ou algo do tipo. Sim, cada um teve seu propósito para entrar no jogo, mas teve gente que não perdeu seus valores. E mesmo assim, o diretor quis mostrar pra gente sentir raiva, que a vida é injusta, que não vai dar certo do jeito que a gente quer, que as consequências de uma boa ação não vai ser no agora, vai ser lá na frente. Por isso que eu acho que Round 6, aquele final, é necessário, é importante. Não gostei por causa dessa minha síndrome que todo mundo tem que pagar o que deve. Que eu tô vendo ali que a gente sente confortável. Fala, você se sente confortável? Tenho certeza que você se sente confortável quando você vê aquele vilão se ferrando, tomando na orelha. Passou, sei lá, o filme inteiro, a temporada inteira, se dando bem e no final ele apanha, ou então ele morre, ou então acontece alguma coisa. A justiça é feita, mas na vida real não é bem assim. Sim, tem casos que a justiça é feita, mas se você for perceber, nunca é a curto prazo. É sempre a longo prazo, de acordo com uma ação boa ali no começo, na sementinha que foi plantada. Fiquei com raiva com o desenrolar de alguns personagens, fiquei com raiva, mas foi necessário. Claro que teve algumas pontas soltas lá que a gente não ficou sabendo, mas eu já vi que é uma característica de dorama. Se você for assistir outros doramas, você vai ver que nem sempre todos os arcos, todos os personagens têm uma conclusão. Ele simplesmente conclui a história, beleza, próxima produção e assim vai. E ali o diretor realmente deixou totalmente aberto para uma outra pessoa produzir em cima dessa série, desse universo. E é o que vai acontecer com o Squid Game América, com o Squid Game 1987. Aí também tem o Squid Games do Frontman, que eu esqueci o nome, e também tem o Squid Game World. Então terão vários spin-offs que eles podem sugar bastante dessas 3 temporadas, dessa obra original, e criar um universo novo. Só que tem um pedido do diretor. Ele só pede que esses spin-offs não transformem a crítica de Round 6 em algo assim, um produto, sempre mantendo aquela raiz de passar uma mensagem na população, que mesmo tendo muitos cenários injustos, muitas coisas injustas, a gente tem a escolha de fazer o bem. Então não gostei, mas ao mesmo tempo gostei, porque deixou um conflito em mim, e foi exatamente o que aconteceu, o que o diretor disse. Fiquei com raiva, chorei, não gostei do resultado, mas depois eu caí em si e falei, ele só tá mostrando a vida real. Que sim, as pessoas são corrompidas por causa de dinheiro, porque o dinheiro facilita muito a nossa vida. E porque a gente vive num país capitalista. Num mundo capitalista praticamente. Essas coisas, esse poder traz coisas confortáveis. Só que aí a gente escolhe se a gente vai ser corrompido, se a gente vai manter as essências, os valores e assim vai. Tá tudo na nossa mão. A única coisa que eu achei meio estranha, né, é a questão do bebê. Porque ficou pro policial. E o policial, gente, em 3 temporadas, o que é aquele ser humano? Né? Só, sei lá. Eu acho que a primeira temporada foi a única temporada que ele teve mais arco ali, né? Mas em todas as temporadas ele falhou miseravelmente em achar a ilha, em salvar alguém e tudo. Falhou miseravelmente. Mas assim, eu queria saber um pouco mais a conclusão. Concordo com todo mundo que falou que queria saber da conclusão. Mas se você for ver nas obras de dorama, é algo característico. Então, eu foquei mais na mensagem que o diretor queria passar com a história e também no objetivo da sensação ali. Por quê? Por que tem que acontecer isso?
Por que aconteceu? Nossa, por quê? Porque na minha cabeça, no exato momento que o cara que foi o saco de pancadas que eles estavam falando se jogou, eu sabia que o Ji-hoon ia morrer. Sabia, eu falei, acabou. Acabou. E também que eu fiquei puta que aquele Bitcoin foi até a final. E com outros tantos personagens ótimos pra ir pra final, esse bosta foi pra final. Então é isso, gente. Essa é a minha conclusão da terceira temporada de Round 6, da história de Round 6 Squid Games. A original, porque agora vem os spin-offs. Então, se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Comenta aí o que você achou do final de Round 6. Eu quero saber, eu quero conversar com vocês, eu quero trocar figurinhas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nada, que eu vou trazer review de outras séries que terão conclusão esse ano e também filmes que estão sendo muito aguardados em 2025, tá bom? Já lançaram uma porrada de filmes, tem ali no meu canal, vai lá, dá uma maratonada que você vai ver vários reviews e também vou fazer reviews de outros filmes que estão vindo por aí. E se você quiser acompanhar ou então me dar uma dica de um filme para eu fazer review ou série, que tem bastante gente fazendo isso no meu Instagram, tá aqui minhas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, @NataliaAmonte, facinho, facinho, é só você ir lá, colocar esse arroba e vai aparecer minha cara. Beleza? Mas diretor de Round 6, te achei necessário. Adorei a crítica que você deixou aí nessa série. Fiquei com raiva exatamente como você disse. E sim, foi épico o final de Round 6/Squid Games. É isso, gente. Muito obrigada pelo acesso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.